cérebro da pessoa pode fazer com que ela fique paralisada? Hoje a gente vai falar de uma situação clínica que é muito rara, assim, atinge uma parcela muito pequena da população, a gente não vê isso todo dia, mas que pode ser bastante importante e que atingiu um ator muito famoso recentemente. Nós vamos falar do estupor dissociativo e vamos falar também do caso do Jamie Foxx, o ator que ficou famoso como o Electro do Homem-Aranha, também fez o Ray Charles, ganhou o Oscar pelo Ray, tem vários filmes famosos, ele é músico também. Vamos falar de tudo isso assim que você se inscrever no canal, clicar aí nos alertas e já deixar o seu like se você gosta desses temas um pouco diferentes. Bom, qual que é o caso do Jamie Foxx? O Jamie Foxx, ele estava gravando um filme novo para Netflix com a Cameron Diaz, que andava sumida, e ela voltou a fazer filmes por conta dele, né, por um convite específico, insistência do Jamie Foxx, e ele teve o que foi descrito como um surto ou um colapso nervoso, uma crise emocional, e foi levado para o pronto-socorro, foi levado para um hospital internado. Ele não se comunicava com a família, ele não falava com as pessoas, não reagia ao entorno, não reagia aos estímulos, estava meio desligado assim, e ficou internado e levou ali dias, até algumas semanas, para ele melhorar, pelo menos mais de uma semana, para ele começar a se manifestar ali, e aí postou nas redes sociais uma mensagem só escrita, não postou imagem, mas disse que agradecia as orações, os pensamentos positivos das pessoas, e a filha postou que ele estava voltando a se comunicar, o que era uma coisa boa, então parecia que ele estava melhorando. O que será que foi isso, né? Porque não existe o diagnóstico de colapso mental, não existe a crise emocional na psiquiatria, né? Não existe esse diagnóstico. O que existe é que, em alguns casos, as pessoas podem ficar tão ansiosas, com uma crise assim de ansiedade tão intensa que elas podem ter ali até um desmaio, mas normalmente isso é transitório, isso é passageiro. Numa situação de uma estafa muito grande, que a pessoa gasta toda a sua energia, ela vem assim num estresse contínuo, muito intenso, ela pode também ter um quadro que ele no momento ela fica meio tonta, tem um pico de ansiedade, dá uma tontura, uma sensação de desmaio, ela não consegue trabalhar, não consegue fazer o que estava fazendo, mas ela para, ela descansa e isso também volta ao normal. Nada disso parece ter sido o caso do Jamie Foxx. Eu não estou fazendo diagnóstico à distância porque eu não examinei e não posso afirmar nada, mas a característica descrita se assemelha ao que é chamado de estupor dissociativo. Quadro dissociativo é aquele quadro no qual existem sintomas que não são explicados clinicamente. Então a pessoa tem uma dificuldade de falar, mas a voz dela está normal, a garganta está normal, a laringe está normal. Ela tem uma dificuldade de enxergar, mas ela não tem nenhum problema nos olhos. Ela tem uma dificuldade de andar, por exemplo, mas as pernas estão íntegras. É um quadro dissociativo ou conversivo e ele tem uma origem psicológica mesmo. A origem que a gente chama é psicogênica, gerado pelo psíquico. E isso acontece normalmente em situações de grande estresse, de grande angústia, problemas muito graves que a pessoa sente que ela não consegue resolver, aquilo está fora do controle da pessoa. E esse conflito se soma ali dentro dela e a pessoa tem ali uma sensação, ela tem um quadro de um desligamento. Desliga uma parte do corpo, né? Ou desliga o corpo como um todo. E quando tem esse desligamento geral, como no caso do estupor dissociativo, a pessoa fica ali meio parada, meio congelada, ela se mexe pouco, ela interage muito pouco, ela está consciente, você olha para ela, você vê que ela está consciente, ela está olhando em volta, mas ela está alheia, como se o cérebro estivesse meio desligado ali do seu entorno. Isso vai voltando devagar, conforme a pessoa vai sendo amparada, conforme a pessoa se sente mais segura, e aquele conflito vai diminuindo, isso vai melhorando, pode levar alguns dias mesmo, em casos mais graves isso pode levar semanas ou até meses. E o quadro pode ser recorrente. Isso aconteceu uma vez, isso pode acontecer novas vezes.
Isso até é o caso do Jamie Foxx. Ele disse que já teve isso na sua história pessoal. Ele já tinha tido quadros semelhantes quando ele era jovem, segundo o relato dele mesmo. Pô, o tratamento, né, não tem um remédio específico. Se a pessoa tem um quadro de ansiedade associado, você vai tratar a ansiedade. Você pode dar ali algum remédio que vá tratar da condição que seja associada, né, comórbida, que a gente chama, mas o tratamento básico é a psicoterapia, para que a pessoa consiga primeiro entender qual é esse conflito, que às vezes esse conflito nem é consciente, às vezes esse conflito é inconsciente, nem ela tem muita noção do que está acontecendo, do que ela está sentindo, e trazendo isso para a consciência, consiga lidar melhor e diminua essa angústia que está causando tanto sintoma na vida da pessoa. Não sei se você já viu algum quadro assim, você já viu uma pessoa numa crise dessas ficando desligada, é bem aflitivo. Conta aqui para mim, se você já passou uma angústia muito grande que você não sabia o que fazer, quase teve uma crise mental, quase teve um colapso. Antigamente isso era chamado pejorativamente de piripaque, né? Como se fosse uma coisa menor, como se fosse uma coisa da vontade da pessoa. Não é, a pessoa não faz isso porque quer, nem é uma coisa menor, é uma coisa importante que traz muita dificuldade no dia a dia, então precisa de tratamento. Então deixa aí nos comentários, conta aí a sua experiência e não esquece de se inscrever já no canal, clicar aí nos alertas, deixar o seu like se você acha vídeos assim interessantes e dar aquela maratonada no canal, porque aqui você sabe, vai ter coisa interessante para você.